Violência de várias formas contra os povos indígenas não diminuiu. De acordo com o relatório apresentado pelo Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, em relação ao ano de 2023. O ano foi marcado por ataques a direitos dos povos e na demarcação de terras. E o nosso repórter Alan Ribeiro traz detalhes para a gente desse relatório. Vamos ver. A violência contra os indígenas persistiu em 2023, ano marcado por ataques a direitos e poucos avanços na demarcação de terras. O Conselho Indigenista Missionário lançou recentemente o relatório de violência contra os povos indígenas no Brasil, referente aos dados do ano passado. E pelo país, são os inúmeros recortes que endossam a ruptura dos direitos dos povos originários. Em 21 de janeiro de 2024, a gente tem uma demarcação de terra que era daqui até aqui, mas demarcaram daqui até aqui, ficando uma parte fora que que é chamado de Varadouro Vasconcelos. E nós estamos correndo atrás para reconquistar esse resto de território. E no dia 19 de janeiro, um dia de sexta-feira para sábado, foi feita uma ocupação em uma área de 55 alqueires. E o dia 20, a Polícia Militar esteve na área, que já foi o dia de sábado, de meio-dia para tarde. Tomou o celular dos índios, espancou os índios, cortou o pneu de moto, deu tiro para cima e expulsou parte do nosso povo. Os dados da violência assustam. Foram registrados em todo o território 411 casos de violência. Desse total, 208 assassinatos, 35 tentativas de homicídio, 38 casos de racismo e discriminação, 23 casos de violência sexual e 107 outras formas de violência. O estado do Mato Grosso do Sul lidera o ranking com 93 casos, seguido de Roraima com 71 e o terceiro, Amazonas, com 58. Há pelo menos 6 anos, há um nível de violência que ele se mantém em patamares muito elevados, né? Então, as violências do tipo da invasão, por exemplo, elas são sistemáticas. E elas ocorrem em praticamente todas as regiões do Brasil, né? De modo especial no estado de Roraima, onde há milhares e milhares de garimpeiros dentro do território, que causam uma devastação inimaginável, e além de praticarem uma série de violências contra as pessoas que lá vivem. São assassinatos, espancamentos, ameaças, estupro de mulheres, né? Então, há um movimento intenso de invasão que são praticados por esses segmentos que adentram os territórios. Há também a violência promovida pelo próprio poder público, que se caracteriza pela omissão e negligência na prestação de assistência, na demarcação dos territórios, na ausência de proteção e fiscalização desses territórios. Então, a gente identifica ao longo de um período grande que esses índices são alarmantes, não é? E por isso que a gente trata no relatório como uma espécie de violências crônicas que se praticam contra os povos indígenas no Brasil. Parte do relatório aponta a omissão do poder público. No ano passado, foram registradas mortes de crianças indígenas de até 4 anos de idade em todos os estados do país, por falta simplesmente de suporte do governo, totalizando o falecimento de 1.040 crianças. O estado do Amazonas lidera o número de mortes, seguido por Roraima e o Mato Grosso. A maior parte dos óbitos infantis teve causas consideradas evitáveis por meio de ações de atenção à saúde, à imunização, o diagnóstico e o tratamento adequado. Entre estas causas estão enfermidades como gripe, pneumonia, diarreia, gastroenterite e até mesmo desnutrição, que com políticas públicas efetivas poderiam ser evitadas. 8 terras indígenas foram homologadas no primeiro ano do novo governo. Embora seja um número maior que nos últimos anos, ainda está aquém das expectativas. O presidente do CIMI, o cardeal Dom Leonardo Steiner,
disse que os problemas possuem raízes mais profundas. Segundo os dados recentes do IBGE, nós temos 1.700.000. Não sei se esses dados condizem, mas só para ver o quanto, através da história do nosso Brasil, os povos indígenas foram inicialmente caçados, em seguida escravizados, em seguida defendidos pelos padres jesuítas, inclusive se criaram diversas maneiras de poder agrupá-los em diversas regiões. Filme disso ainda nós temos um dos filmes que retrata um pouquinho esse modo. E através da história toda do Brasil, sempre de novo, os povos indígenas foram sendo massacrados. É uma palavra um pouco agressiva, mas que ainda não consegue dizer a realidade em relação aos povos indígenas quanto à morte e destruição de culturas, o desaparecimento de línguas.